Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 12 de Harry Potter e a Câmara Secreta, a Poção Polissuco. Mas, antes de mergulharmos neste capítulo, temos comentários dos ouvintes para ler. Cadê? E eu esqueci de te mandar. Eu tô no direct do Instagram lá. É aí que eu vou falar mais hoje. Falar mais não quer dizer que você tá falando o suficiente. A Thaisa César, da Grifinória, disse: Olá meninas, estou gostando muito do podcast de vocês. Comecei a ouvir há pouco tempo, por isso consegui maratonar. Agora tenho que conviver com a ansiedade de esperar o próximo capítulo. Dos fatos que me chamaram a atenção nos capítulos. Primeiro, vocês chamam o instrumento que o Dumbledore usa para sugar a luz de apagueiro. Mas em todos os meus livros está escrito desiluminador. Seria uma variação por localidade ou por edição? E segundo, já no capítulo 4 do segundo livro, vocês mencionam a Mão da Glória e dizem que não teve importância. Na verdade, ela fez parte do plano do Draco em Enigma do Príncipe. Ele a usa para sair da sala precisa após usar o pó escurecedor do peru. Assim ele consegue ver na escuridão. Então acredito que mesmo que nesse livro ele não conseguiu que seu pai a comprasse, em algum momento entre o segundo e o sexto, ele a adquiriu. Também adorei saber desses paralelos na história, achei genial. Muito obrigada pelas discussões, eu juro que fico conversando junto. Desculpa o textão. Pois é, não, a questão do desiluminador, eu acho que a gente tinha até falado na época, e assim, Não, a acho que gente. não. Eu respondi ela no Instagram, mas aí agora tipo, compartilharam com todo mundo, né? Porque tanto em inglês quanto em português é diferente. No primeiro livro, em Pedra Filosofal, eles chamam de apagueiro em português, e em inglês de put outer, que é tipo literalmente apagador também. E em Relíquias da Morte, quando ele aparece de novo, no Testamento do Dumbledore aparece Deluminator e Desiluminador. Então, assim... Por quê? Não tem uma explicação. Eu já vi uma explicação muito boa, que eu não lembro se foi daquele menino do Potterless ou de onde que foi, que era meio que tipo... Quando ele aparece a primeira vez, a gente tá vendo o narrador / Harry, que na verdade não é o Harry, mas é como se fosse do ponto de vista do Harry, mas é uma terceira pessoa, de quem não conhece, justamente. Ele tá vendo um objeto que apaga as coisas, então ele chama de apagueiro. E no último livro, dá a entender também que é uma invenção do Dumbledore, que não é um artefato tipo, comum. Então, assim, como ele inventou, ele colocou o nome de desiluminador e ele chama de desiluminador no testamento dele. Faz sentido. Faz sentido, porém não acho que essa foi a intenção da autora, não. Eu acho que ela simplesmente inventou, coube. Então é assim que a gente funciona aqui também, né? Headcanon que chama, né? E a questão da Mão da Glória, realmente eu não lembrava. E olha que, assim, modéstia à parte, eu tenho uma memória muito boa. Mas a gente não falou sobre isso? Não, eu não lembrava disso. Que a Mão da Glória aparecia... que ela ia aparecer de novo. Talvez você falou que ela aparecia de novo, mas você não falou... Tipo assim, ela aparece de novo, mas eu não lembro como. Provavelmente. Mas eu, tipo... que eu não lembro. Nossa, eu não lembrava. E é bem um paralelo entre o 2 e o 6, que é aquilo que a gente falou, né? Que fica os paralelos do 1, do 7, do 2, do 6, do 3, do 5 e o 4. É essa coisa única, dividindo a saga no meio. E, nossa, achei muito legal. Muito obrigada pelo comentário. A gente sempre fica muito feliz quando a gente recebe comentários de vocês. Sim, sério. Muito. E temos comentário de áudio? Temos comentário em áudio. Ai, tô muito feliz que 2 pessoas não odeiam a gente. No mesmo episódio tem 2 comentários. E um deles é de áudio, gente. Oi meninas, Andresa, Jessie. Só queria dizer que o episódio dessa semana foi muito bom, perdão. Achei interessante várias das observações, inclusive do Snape, que é coisa que a gente nem às vezes sonha, né? Em ouvir e saber a respeito, enfim. Eu só tenho 2 contribuições para fazer como headcanon, assim. Um dos headcanon que eu tenho, eu já tinha conversado com a Jessie, se não me engano com a Jessie, e talvez até com a Andresa também, a respeito de que o Dumbledore ele já devia estar desconfiando que bruxos extraordinários estavam simplesmente tendo a memória apagada ao redor da Europa, né? Ele devia estar notando isso. Inclusive bruxos que talvez ajudassem a enfrentar o Voldemort. O Gilderoy ele fez um trabalho talvez mais porco e sujo do que muitos comensais, se a gente for parar pra pensar, né? Porque, por exemplo, se tu pega o
Malfoy, ele é aquele tipo de bruxo, né, falando da família, né, tradicionalista e comensal sempre de última hora, mas é um incompetente de marca maior. Uma das coisas que marca o Malfoy é a incompetência dele, claro, forçado um pouco pelo jogo de tabuleiro do Dumbledore, né? Mas ele é um ruinzão, vamos dizer assim, né? Já o que o Gilderoy faz ao redor da Europa não é algo planejado, é algo arquitetado mesmo que alguém tão mequetrefe quanto ele consiga realizar tão bem, né? Tipo, de apagar a memória de bruxos extraordinários e roubar as histórias deles pra si, né? As glórias, vamos dizer assim. Então fica difícil até de tu, por exemplo, se tu tá numa guerra, tu mapear, por exemplo, possíveis aliados que possam contribuir em alguma coisa numa luta contra o Voldemort. Então, pra mim, a saída dele pra Hogwarts, né, no Gilderoy, ela foi muito planejada pelo Dumbledore, porque provavelmente, certamente sabia que o cargo era amaldiçoado e também há aquela coisa assim, né, porque existe a profissão de quebra de maldições, né, tipo, o próprio Dumbledore nunca quis, isso daí também é meio estranho, né, talvez pra dar essa carta, assim, pro Voldemort, né, tipo, de que o cargo de defesa contra as artes das trevas estava amaldiçoado, então tinha um dos tentáculos do Voldemort sobre Hogwarts, então é interessante levar pra esse lado, assim, da estratégia, né, de o Voldemort achar que estava dominando alguma coisa. Mas a profissão de quebra de maldições existe. Inclusive um dos irmãos Weasley, né, o Carlinhos, se não me engano, né, ele é um quebrador de maldições, né. O outro headcanon que eu tenho é o da mãe da Luna, que ninguém me tira da cabeça, que ela tentou criar algum feitiço estilo Protego, assim, pra Maldição da Morte e acabou, obviamente, não dando certo. E a história que conto pra Luna é uma e provavelmente a história foi muito, muito mais triste, né? Enfim, mas é só uma bobagemzinha da minha cabeça. Enfim, é o headcanon que eu carrego comigo sobre a personagem. É isso, abraço, foi um ótimo episódio e até semana que vem. Ai. Pois é, eu tava até falando pra Andressa aqui que na hora de achar o áudio pra tocar aqui, que a gente continuou conversando, né? Mas é porque é isso, a gente conversa com vocês nas redes sociais, né? E o que eu conversei com essa... Nossa, a gente não falou nem o nome da pessoa. Ai, eu quiser, é tão íntimo. Nosso amigo, tão íntimo. Quem mandou esse áudio foi o João Flores, ele já mandou outros comentários aqui, a gente já mencionou em episódios passados também, mas é a primeira vez que ele manda em formato de áudio, comentário. E aí a gente continuou conversando e aí o que aconteceu, na verdade, foi uma pequena confusão assim, na hora dele falar, que ele falou que era o Carlinhos, que é o quebrador de maldições, mas é o Gui, né? O Gui é o quebrador de maldições pro Gringotts e o Carlinhos só cuida de dragões. E aí, nossa, muita coisa, mano. E aí, o que você acha? Eu tô chocada. Eu adorei a história do Dumbledore deixar a maldição pro Voldemort achar que ele tem alguma coisa. É lógico. Eu adorei, eu concordo super, porque ele é o velho manipulador mesmo. Então, assim, gente, o headcanon, ele existe pra isso, tem lacunas na história. Sim, e a gente preenche com a nossa imaginação. É, muito legal. Eu gosto muito desse headcanon dele, até falei que, nossa, tipo, encaixa muito bem e não distorce a história nem nada. Encaixa muito bem. E encaixa também numa coisa que a gente falou, eu acho que no episódio extra sobre Animais Fantásticos, sobre qual que é o feitiço mais poderoso, alguma coisa assim. E eu falei sobre o Obliviate, sobre a questão de apagar a memória da pessoa, né? E às vezes a gente tem o Lockhart como esse patetão, assim, lá vem o patetão. Então, na verdade, ele era muito malicioso mesmo. Muito. Que ele fez, tipo, ele acabou com a vida de várias e várias pessoas. E pessoas de sucesso, e gerou importante. Um lucro financeiro em cima dessa destruição, a pior de tudo ainda. Como é que ninguém descobriu isso? Pois é. Fica aí a explicação. Descobriram. Nossa. E contrataram ele pra trabalhar no caso. Descobriu, né? O Dumbledore vem aqui do meu ladinho. Fica aqui. Mas a questão do cargo, essa questão da maldição do cargo, eu sempre fico muito assim, porque apesar de eu achar que o Dumbledore é muito manipulador mesmo, eu acho que ele não tinha capacidade, ou ele não conhecia ninguém que tivesse capacidade de quebrar essa maldição. Por quê? Porque ele não quebraria, sabe? A maldição, se ele pudesse, ou se ele conhecesse alguém que pudesse. Eu acho que é meio que naquela vibe. É pra não colocar o Snape lá. Não, eu acho que é muito naquela vibe. Não, o Snape ia ter que ser professor de defesa contra as artes das trevas e ia ficar todos os anos, né? Não, eu acho que assim... Eu até esqueci que eu ia falar que você falou do Snape. Eu perdi a nervosa.
Hermínia. Ela fica nervosa. Por que ele não faria isso? Porque... Não sei. Eu acho que entra naquela coisa da questão da magia, da poderosa magia das trevas que a gente fala. Que tem certas coisas que, às vezes, o Dumbledore tem o mesmo, entre aspas, poder que o Voldemort, mas ele escolhe não usar esse poder porque ele quer mostrar que ele é um homem melhor do que o Voldemort é. Então, assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas é uma magia tão ruim que eu não vou ousar fazer ela. Deixo aqui, então, esse cargo amaldiçoado, mas eu não ouso fazer essa magia para eu não me colocar no mesmo patamar que ele. Ou também, a questão da maldição que eu queria falar é que é bizarro você pensar na extensão, na qualidade do poder que o Voldemort tem que ter pra amaldiçoar um cargo. Que é um negócio que é uma coisa assim, não é tangível, né? Tipo, como que você amaldiçoa um cargo? Será que tem algum contrato mágico que o professor assina quando ele assume? Sei lá. Tipo, eu sou agora, esse contrato tá amaldiçoado, e aí você parar pra pensar, tipo, é uma magia muito poderosa mesmo que o Voldemort fez ali, de amaldiçoar uma coisa não palpável, tipo um cargo. Então eu acho que pra desfazer essa maldição teria que ser algo igualmente poderoso, e aqui já que a gente tá sempre relacionando poder com trevas, então eu acho que assim, meu headcanon pessoal é que ele não tem esse poder, ou se ele tem, ele por escolha própria, ele não quebra essa maldição, não por deixar o Voldemort ter alguma marca ou alguma coisa assim, mas por não querer se equiparar a ele. Porque o Dumbledore tem essa coisa meio que da vida dele, né? De, eu sou um homem que eu sei que eu não posso ser confiado com poder. É verdade. Né? Então, tipo assim, ele nunca aceitou o cargo de ministro, ele tá satisfeito ele sendo o diretor da escola. Então eu acho que é meio que condiz com o personagem, na minha concepção. Mas o belo do headcanon é isso. Você pode ter o João pode ter outro, e eu posso ter outro, e eles coexistem nesse mundo maravilhoso chamado fanfiction. Vamos, senhora! Ainda nem começou o podcast. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Nossa senhora. Nem começou. E a questão da mãe da Luna? O que você acha da Pandora? Eu acho que... Eu acho o melhor CD da Luísa Sons até agora. É o único. Eu acho que pode sim ter uma história muito pior por trás, né? Porque ela é muito inocente. Ela tinha 9 anos, ela é muito... Quando a mãe dela pra apareceu. contar, assim, um negócio, se for uma coisa, tipo, muito ruim, pra contar pra ela é muito... Ela vive a cabeça da Luna funciona de uma maneira muito peculiar, né? Eu, particularmente, eu nunca... E também eu já conversei isso com... Ele fala, né, que ele já tinha conversado comigo. Ele tinha conversado isso com o João Flores. E eu, particularmente, não tenho nenhum headcanon em relação à morte da Pandora. Mas eu não lembro agora, eu até procurei depois, né, que eu tava conversando com ele, porque eu não lembro se isso é canon ou se foi algo que eu li numa fanfic uma vez e eu achei tão legal e na minha cabeça virou canon e eu esqueci. Que, na verdade, a Pandora ela era uma pesquisadora. E assim como o Xenofilho e assim como a gente vê a Luna depois, ela acreditava nas coisas, né? E pesquisava, um negócio meio viajado. E ninguém nunca queria publicar os estudos dela, porque eram coisas, tipo, meio viajadas. E foi por isso que o Xenofilho criou o Pasquim, pra publicar os trabalhos da Pandora. Que lindo! Nossa, eu achei tão lindo. Eu acho que não é canon mesmo, não. E eu li isso numa fanfic uma vez, eu pensei, nossa, que bonitinho, cara. E mesmo depois que ela morreu, ele manteve o Pasquim do mesmo jeito, sempre publicando, né, aquelas coisas controversas. E eu li isso, eu achei muito bonitinho. Eu achei. E meu headcanon em relação aos Lovegood é esse. Em relação à morte da Pandora, eu nunca pensei muito, porque eu acho que também ela não explora, né, a autora, a história dos Lovegood na saga. Gostaria. Né? Mano, você vai me odiar por isso, mas eu acabou de dizer. Fanfic tá aí pra isso. Já foram 2 vezes. Já foram 2 vezes e nem começamos o episódio. Então tá bom. Não temos personagens novos apresentados nesse capítulo. Feitiços, objetos e criaturas. Temos a Fox e a Poção do Sono. E locações, a sala do diretor. No escritório de Dumbledore, Harry experimenta o chapéu seletor e o questiona sobre o seu lugar em Hogwarts. Ele fica desapontado ao saber que a opinião do chapéu sobre Harry ficar bem na Sonserina não mudou. O pássaro de Dumbledore pega fogo e o garoto entra em pânico. É o melhor do mundo.
É a melhor cena do capítulo, deixa eu ler de novo. O pássaro de Dumbledore pega fogo e o garoto entra em pânico, mas quase imediatamente o diretor entra na sala e lhe explica que o pássaro é uma fênix e que é natural que ele pegue fogo quando fica velho. Dumbledore também lhe explica as propriedades mágicas de uma fênix. Ai, eu acho muito engraçada essa cena, cara. Me dá uma dó dele, porque ele tá ali, tipo, um monte de coisa, tá sendo culpado por um monte de coisa que ele não fez. Aí do nada o pássaro morre, vamos dizer. Não, aí ele tá olhando o pássaro, ele não pensa assim, né? Só o que faltava agora é o pássaro morrer aqui, tá eu sozinho nessa sala, de repente, blum, o pássaro pega fogo. Pega fogo. Ai, ai. Aí como é que ele conta a história? Véi! O pássaro pegou fogo, véi! Ai, cara, é muito engraçada essa parte. Eu anotei aqui um negócio do Harry falando que o chapéu seletor tava errado. Ele fala, you're wrong, você está errado. E, eu não sei se eu tô assim... Se eu sempre tive muita preguiça dessa narrativa contra a Sonserina. Mas eu fico pensando, o que teria sido de tão diferente, assim, se ele tivesse ido pra Sonserina? O que de fato é de tão diferente de uma casa pra outra? As pessoas que estão em volta, sim, que você é agrupado, por assim dizer, com pessoas parecidas com você. Mas eles fazem as mesmas aulas, nas mesmas salas, com os mesmos professores, assim. Nada de... O chapéu seletor falasse, você teria saído bem na Sonserina. Ele não devia falar, you're wrong. Tipo, não, eu teria saído ruim. Eu sou ruim. Se eu fosse na Sonserina. Mas eu sou Grifinória, então eu sou bom. Não faz sentido. Porque meio só ia dormir junto com o Draco. Ele tem a capa... Então realmente teria uma mudança muito grande se Harry fosse na Sonserina. Ele ia dividir o dormitório com o Draco. Ai, ai. Até perdi a cabeça dela agora nesse momento. Eu queria ver dentro, assim, como é que tá. Eu perdi um pouco do rumo onde eu tava indo. Bebeu uma aguinha. Ai, ai, ai. Calor, né, mano? Então, não seria diferente. Então, seria. Vou reformular meu comentário. Seria muito diferente, inclusive. E não, ele não estava errado, o chapéu seletor. Não, eu tô brincando. É porque ele fala isso. Onde eu queria chegar com isso, ele fala assim, você teria se saído bem na Sonserina. Ele fala, você tá errado. Quando, na verdade... eu não queria nem falar desse jeito, porque eu sei que vai soar muito, tipo, papo de meritocrata, mas, na verdade, é o mérito do aluno. Você que tem que estudar, você que tem que fazer a sua lição de casa, você que tem que, né, prestar atenção na aula. Então, assim, se ele tá na Sonserina, na Corvinal, na Lufa-Lufa, na Grifinória, o mérito dele se sair bem ou não é dele, do Harry, não da casa onde ele tá. Então, quando ele fala, não, você tá errado, ele tá admitindo que ele é um ruinzão. Não faz diferença nenhuma. E eu lembrei, queria até te contar isso, mano. Um dia eu tava discutindo com o povo no serviço, a gente tava conversando, e aí, aquela coisa de você ficar meio que brigando, mas brincando com as pessoas. E aí eu falei pra uma pessoa assim, você pode fazer melhor do que isso. Tipo, no meio da brincadeira, né? E aí ele falou assim, nossa, esse é o pior insulto. E aí a gente tava discutindo quais são os piores insultos e por quê. E esse insulto do você pode fazer melhor que isso é o pior insulto. A gente chegou à conclusão. Porque se eu falo assim, você pode fazer melhor que isso. Ou você concorda comigo e admite que você relaxou, você não fez o que você deveria ter feito direito. Ou você discorda de mim e assume que não, você não pode fazer melhor que isso, que você é horrível. Então, assim, todo dia que você tá errado e você foi insultado, entendeu? Então, esse negócio dele falar pro chapéu, tipo, não, eu não sairia bem na Sonserina, ele tá se insultando indiretamente. É muito tosco, assim, eu acho. Agora, tu reparou que quando o Dumbledore fala da Fawkes, explicando o que é uma fênix, a palavra fiéis está em itálico? Sim, porque no teu tá também? Tá, porque ele enfatizou. Você reparou que as três qualidades, eu até anotei aqui, as três qualidades que ele falou que a Fênix tem, as lágrimas cura, carrega grandes pesos e é muito fiel, são as três qualidades que a Fawkes usa na Câmara Secreta. Mas ele é clarividente agora? Mano, eu sempre tenho essa teoria, né, de que ele é meio que, ele é, como fala, tipo, meio que onisciente, por assim dizer, né? E aí tem aquela teoria também do Rony ser um time traveling Dumbledore. Ah, é? Não, essa eu não conheço. Mano, eu te falei 1000 vezes Não, aqui. tu falou que o Rony era um clarividente.
tem essas duas teorias, de que ou ele é um clarividente ou que ele é o Dumbledore que viajou no tempo. Eita! E por isso que tanto o Rony quanto o Dumbledore sempre, tipo assim, o Rony meio que indiretamente, mas o Dumbledore ele sempre sabe tudo que tá acontecendo, onde o Harry tá. Sim, Tipo, ele falar isso aqui, entendeu? porque ele tava lá também. Porque ele tava lá também, porque ele era o Rony. A Andressa vai dar só uma licencinha aqui que eu preciso ir ali. Pera aí. Interessante, né? O negócio dos Sirius em Prisioneiro de Azkaban, porque o Rony tava lá. Esse pessoal é muito criativo, né? Eu gosto muito dessa teoria de que o Rony é o Dumbledore que viajou no tempo. Ou o Dumbledore é o Rony que viajou no tempo. Nunca saberemos. Mas é isso, ele cita essas três qualidades da Fawkes e as três são usadas na Câmara Secreta. E esse fiel, ele fala meio que, eu entendo que o itálico é meio que pra enfatizar, tipo assim, são criaturas muito fiéis. Ou seja, tipo assim, Harry, quando você precisar dela, você Lembra dela. me dá uma moralzinha que ela vai aparecer. E é o que ele faz. Seja fiel. Mano, porque quando aquelas atropelando os capítulos tudo, quando ela aparece lá na Câmara Secreta, ela só aparece porque o Harry fica tipo assim pro Tom Riddle. Ah, não, porque o Dumbledore é maravilhoso. O Dumbledore é lindo. O Dumbledore é o melhor bruxo que já existiu. Ai, que o Dumbledore tem um cabelo tão sedoso. Aí a Fawkes aparece. Exatamente Então, assim. viu, fiel? Eu tava lá. Eu era a Fênix. Eu era o Basilisco. Mais cobra do que eu. Hagrid entra em desespero na sala de Dumbledore para defender Harry no caso do ataque a Justino. O diretor acalma o meio gigante e explica que também não acredita que Harry seja culpado. Ele pergunta ao garoto se tem algo que ele gostaria de compartilhar, e mesmo com a cabeça cheia de pensamentos, Harry diz que não. Cara, me deu uma dó do Hagrid nessa parte. Também. Porque, tipo, imagina a cabeça dele como que tá, né? Vendo isso acontecer de novo e com o Harry, que é, tipo, muito... Um amigão dele, assim, né? Muito próximo dele, cara. Não, assim, eu escrevi aquele texto lá pro site, né? As pessoas, acho que ninguém leu. Mas as três pessoas que leram, eu imagino que gostaram. Mas, caso você não tenha lido, vai lá no nosso site, que é salãocomunalpodcast.com.br. Tem um texto que eu escrevi sobre o Hagrid. E sobre tudo que ele é e como ele age. Porque eu critico muito o Hagrid, mas ao mesmo tempo eu critico entendendo o porquê que ele fez certas coisas. E eu até coloquei aqui que o desespero do Hagrid em provar que o Harry é inocente, mesmo sem saber que o Harry é inocente, ele sabe que o Harry é inocente pela palavra do Harry. E pra ele a palavra do Harry basta. E você para pra pensar, a palavra do Hagrid não bastou 50 anos atrás. E 50 anos atrás, ninguém foi lá desesperado falar, não foi o Hagrid, gente. Ninguém foi lá defender. Então esse desespero dele em defender o Harry reflete a falta de defesa que ele mesmo teve no passado. E é muito triste ao mesmo tempo, que é engraçado ele sacudindo o galo e o galo de novo aparecendo. O galo. Sacudindo o galo e as penas esparramando. Mas ao mesmo tempo é muito triste quando a gente pensa nisso. Que ele só tá defendendo o Harry tão desesperadamente porque ninguém no passado defendeu ele. E até hoje ele vive com as consequências de um crime que ele não cometeu e que ele já foi inocentado desse crime. E ainda assim ele tem que viver com as consequências. E o Harry cheio de pensamento na cabeça e falando, não, tá de boa. Quem vai me entender? A gente sempre, né? Nossa, eu li isso aqui e pensei assim, Harry, te entendo super. Te entendo super. E começa aqui, né, essa coisa dele guardando as coisas pra ele, não compartilhando, né? Eu acho que o ápice pra mim não tem relação com aquele paralelo que a gente quer fazer, mas acho que o ápice pra mim é em Ordem da Fênix. Quando a Umbridge tá literalmente abusando fisicamente dele e ele não fala pra ninguém. Tenso, muito tenso. A poção polissuco fica pronta e o trio decide usá-la no dia do Natal, disfarçando-se de Crabbe, Goyle e Emilia Bulstrode. Depois de beberem a poção, Hermione decide não ir com os meninos e eles partem em direção às masmorras sem ela. Harry e Ron esbarram em Draco, que os leva para dentro do salão comunal. E lá eles descobrem que Malfoy não é o herdeiro de Sonserina e também não sabe quem está por trás dos ataques.
Não, eu tinha 2 comentários pra fazer em coisas que acontecem entre esses 2 tópicos, mas que não foram pro resumo porque são meio bobas. Mas aquela hora que fala que os gêmeos estão, tipo, fazendo gracinha, né? Ah, dá licença, tá passando o ordeiro da eu amo essa Sonserina, parte. não sei o quê. Eu gosto muito dessa parte também, mas eu anotei aqui os termos que eles usam. Eu queria até ver com você, assim, em inglês também é assim. Em português. Desculpa, em português também é assim. Porque fala assim, o Harry tava cansado das pessoas passando longe dele no corredor, com medo de que ele começasse a crescer presas ou cuspir veneno. Tá assim em português? Crescer presas e pudesse cuspir veneno a qualquer momento. E depois lá embaixo, na hora que o Fred e o George estão, escoltando o Harry, eles falam... ele tá indo pra Câmara Secreta pra tomar um chazinho com o servo de presas dele. Caninos afiados. Com os caninos afiados. E eu acho engraçado essas menções aqui, que são 3 coisas que menciona. Uma, primeiro menciona presas, depois menciona veneno, depois menciona presas de novo, os caninos, né? Mas depois fala que eles estavam fingindo que eles estavam expulsando o Harry com com um dente de alho. Então eles dão a entender que meio que, tipo assim, eles achavam que era um vampiro. Mas engraçado que, na verdade, o monstro de Sonserina, que era uma cobra, ele também tinha presas e ele também exalava um veneno. Eu achei interessante notar isso aqui. Que eles... Acertou, miserável! Acertou, miserável. Só que não bem acertado, mas acertou. Passou perto, assim. Acertou. Eu achei legal. É muito legal. E a lista de vezes... A primeira vez que a gente acha eles engraçados, né? Desde 1990. Desde o início desse podcast. Desde o início desse podcast, inclusive. Aí temos os Dursley, pra não esquecer de falar dos Dursley. Ia falar isso também. Como assim? Quem é que envia um palito de Natal? Mano, primeiro eu coloquei assim, quem é que envia um palito? Depois eu coloquei assim, será que eles são obrigados a mandar um presente de Natal pro Harry? Porque eu acho que manda qualquer coisa? Eles mandam, tipo assim, não, a gente é obrigado a mandar? Ok, mas a gente vai mandar Pega coisa aí, mais... qualquer coisa. Né, pega essa meia velha aqui, ou senão pega essa moela aqui. Porque, assim, eu acho que o nível do sadismo da pessoa de ela tirar um momento do dia dela pra mandar um presente e ser um palito de dente, eu acho que pra mim ela já atingiu um nível ali que o próprio Satanás ele tá anotando a lição pra pessoa. Só pode. Porque, assim... Não entendo também. Eu acho pra que tem que ter a outra foi uma moeda, né? Eu acho que tem alguma coisa assim, tipo, eles são meio que obrigados a mandar alguma coisa no Natal. E aí foi uma carta pedindo pra ele ficar nas outras férias. Ai, uó. Tem uma parte também logo no início que a Hermione tá fazendo a poção, eles falam assim que ela tinha um brilho nos olhos igual da professora McGonagall. E eu acho muito legal, toda vez eles estão fazendo isso de Hermione com McGonagall, não sei se tu já reparou, já aconteceu umas 3 vezes. De eles falarem assim, a Hermione tem blá blá blá, parece a McGonagall. Pois eu queria te dizer que isso... Lá vem ela com a fanfic, diga. Não é a fanfic. Aquelas não, porque a Hermione é a McGonagall. É a McGonagall, tô zoando. Eu vou aqui só tomar um golinho, meu último golinho de água, peraí. Essa é uma discussão que vai ficar pra Prisioneiro de Azkaban. Num dos últimos capítulos. Eu disse pra vocês não estão preparados pra discussão de Prisioneiro de Azkaban. Mas eu quero dizer que tem muita coisa sobre Hermione e McGonagall que eu quero falar ainda. Ela faz o suspense dela. Ela faz o suspense dela. Fiquem ligados no nosso podcast. Ela prende o público dela, né? O público dela. Em Prisioneiro de Azkaban teremos uma discussão muito longa e eu imagino que muito acalorada. Eita! A respeito desse negócio de Hermione e McGonagall aí. Mas obrigado por notar, mano. Vai notando daqui da Prisioneiro de Azkaban quantas vezes aparece de novo. Eu acho que já é a terceira vez que falam isso. Ainda estamos no meio do Câmara Secreta. Meio nada, mano. Olha aqui. Já passou, né? Passou também. O tempo passa rápido. E Hermione fazendo tudo, né? Carregando os machos nas costas, como sempre. Eles tinham uma coisa, que era saber onde que era a sala da Sonserina e eles não sabiam. Certeza que a Hermione sabia se ela fosse com eles. Mano, eu coloquei aqui, falei, vocês deram todo esse trabalho e não procuraram saber aonde que... Não, a Hermione devia saber. Só que como ela tava tão ali debilitada, ela não foi com eles e aí não... nem pensou, nem pensou em avisar onde é. Motivos pelos quais Harry não é da Corvinal. Ele não procurou saber onde que era a porra da sala comunal antes de tomar a poção polissuco. Ele só tinha 1 hora e eles demoraram nada menos que 1 mês pra cozinhar a poção. E não é isso. Ai, nossa, meu Deus. E passou aqui uns 15 minutos nessa palhaçada.
Porém, eu entendo o artifício narrativo aqui da autora, porque ela fez isso pra mostrar eles encontrando primeiro com a menina Corvinal, depois a gente descobre que é a Penelope Clearwater, e encontrar depois com o Percy. Ela fica meio que tipo, te direcionando assim, olha, o Percy tá fazendo alguma coisa que... Sim, O que ele tá fazendo sim. aqui? No final das contas, a gente descobre que ele tinha uma namoradinha. Era só, isso. Mas assim, né? Eu entendo o artifício narrativo dela aqui também de fazer a poção acabar rápido pra eles terem que sair correndo da sala comunal e não ter que ficar Fazer o enrolando drama, lá com o Draco. Mas o plano da Hermione de fingir que ela era Emília é uma bosta. É horrível, não ia funcionar. Porque a menina foi pra casa, ela ia chegar e entrar na sala comunal, eu voltei. Como? Eu voltei. Eu estou aqui, é o que importa agora. Daqui uma hora a menina ia sumir. Será que os professores não iam atrás dessa menina? Ela voltou, mas sumiu, gente. Cadê? O monstro da Câmara Secreta pegou ela? O que aconteceu? Faz sentido. Porque assim, ela voltou por uma hora só. Ah, não, que plano mais furado. Mas, de novo, é um artifício narrativo, porque a autora queria colocar a Hermione na ala hospitalar, queria, né, fez todo o negócio do gato e não sei o quê. Então, assim, artifício narrativo. Mas enquanto a Hermione mesmo fazer esse plano aqui, pra mim, foi, nossa, foi o plano mais burro que ela já fez na vida dela. Podia ter puxado o cabelo de qualquer uma, pegando no banheiro, que tem um monte. Aqui no meu quarto, meu, se ela quisesse, mas só me seguir. Vai caindo. Eu tinha falado com a Andresa já antes de começar a gravar o episódio que eu tinha uma coisa que eu queria conversar muito aqui nesse capítulo em específico, mas que eu acho que ele vai precisar de fazer o famoso aviso de gatilho aqui, porque, bom, é um tópico sensível, às vezes nem todo mundo gosta de ouvir sobre isso, ou acha que vai acrescentar alguma coisa na vida deles ouvir sobre isso, ou às vezes ela é até sensível sobre esse assunto e não gosta de ouvir. O que a gente respeita. Então, se você tem alguma sensibilidade com o assunto abuso sexual e estupro, pausa agora esse episódio. Lá na descrição do episódio vai ter a marca certinho de quando a gente encerrar esse assunto. E vocês podem pular para essa parte. A gente vai dar um tempinho aqui de 10 segundos, às vezes tá longe do celular, tá com fone de ouvido. Daqui 10 segundos a gente continua a discussão. Mano, na verdade... Da onde tu tirou esse assunto? Não, mano, então, na verdade eu te falei que Câmara Secreta pra mim sempre foi um livro muito pesado, por assim dizer, que eu sempre achei muito pesado. E uma das coisas que eu sempre achei muito pesada, principalmente até porque acho que no filme... Não, acho que no filme não é diferente, não. Mas essa questão do Crabbe, do Goyle e do bolinho. E eu até procurei depois, na hora que a gente tava fazendo na hora que eu tava fazendo o resumo, eu procurei em que ano que eles aprendem a fazer essa poção pra dormir. E não achei. Nos livros de Harry Potter não fala. Naquele jogo Hogwarts Mystery, fala que eles aprendem no primeiro ano. Eu duvido que eles aprendem porque lá na wiki de Harry Potter fala que é uma poção avançada, então eu não imagino que eles aprendam tão cedo. A Hermione só conseguiu fazer porque, bom, é a Hermione. Ela também conseguiu fazer a poção Polissuco, né? Que é avançadíssima. Que é avançadíssima. Mas assim, eu não tô aqui pra defender o Crabbe e o Goyle, jamais. Mas essa situação deles, nossa, sempre me afetou muito, porque eles comeram um bolinho, que eles achavam que era só um bolinho, e eles apagaram. E aí eles foram enfiados dentro desse armário de vassouras, ou armário de limpeza, não sei, um armário. E o Harry e o Rony tiraram os sapatos deles e saíram. E isso nunca é mencionado de novo na história. Ninguém nunca fala sobre. O Draco, aparentemente, né, ele teve toda uma conversa com o Crabbe e com o Goyle, que ele acha, né, que era o Crabbe e o Goyle no salão comunal da Sonserina. Mas depois, aparentemente, o Crabbe e o Goyle não lembram dessa conversa. Sim, eles não... provavelmente. E eu não sei, pra mim fica muito... Eu acho muito forte, porque me parece muito com as coisas que, às vezes, pessoas fazem pra abusar sexualmente de outras. Coloca alguma coisa na bebida, coloca alguma coisa na comida, a pessoa apaga. Ela acorda depois sem saber o que aconteceu ou o que foi. Eu só queria tirar um momento pra gente analisar aqui e prestar atenção de que o Crabbe e o Goyle acordaram, não sei quantas horas depois, dentro de um armário de vassouras, os dois, sem saber o que tinha acontecido, sem os sapatos. Eu não lembro se no filme eles tiram a roupa deles também. Sem os sapatos.
E esse assunto nunca é mencionado de novo. Nunca é mencionado que o Harry, Ron e Hermione fizeram isso. Então, pra mim, eu acho que dá a entender que o Crabbe e o Goyle nunca falaram disso. Uhum. E sabe-se lá o que eles pensaram que se passou com eles ali naquele armário escuro. Eles sabem que eles comeram um bolinho e que eles apagaram. E eles acordaram horas depois sem os sapatos no armário escuro. E eles nunca falaram sobre isso. E tem aquela hashtag, né? Eu preciso do feminismo, por quê? Eu preciso do feminismo porque muito provavelmente eles acharam que alguma coisa aconteceu com eles, sim. Mas eles nunca falaram sobre, porque eles são homens e homens não são incentivados a falar esse tipo de coisa. Se isso tivesse acontecido com a Emília, por exemplo, suponhamos que a Emília estivesse lá e a Emília acordasse sozinha num armário escuro, ou ela acordasse no armário escuro com o Crabbe e com o Goyle. Muito provavelmente ela teria ido até o diretor da casa, que no caso é o Snape, e falado alguma coisa, mas eles, por serem meninos e por a gente viver nessa cultura machista, onde homem não pode falar, homem não pode sofrer... Porque iam zoar eles. Porque iam zoar eles, e eles nunca falaram nada. E provavelmente o Draco depois mencionou, aquela conversa que a gente teve, eles fizeram de bobo. Não. Porque eles não queriam falar sobre aquilo que aconteceu. Então eu acho muito forte, muito pesado. Eu lembro que com 15 anos eu li esse livro a primeira vez. Eu fiquei assim, meu Deus, isso é muito errado. É muito errado que uma aluna saiba fazer esse tipo de poção, que é a poção do sono, que ela tem acesso a ingredientes. Porque fala que eles roubaram os ingredientes da poção polissuco. Que a poção polissuco também, se ela for usada pro mal... Imagina alguém se disfarçar do seu marido, por exemplo. Você vai desconfiar a que hora, entendeu? Então, assim, a poção polissuco, ela não devia estar nas mãos da Hermione, que é uma aluna de segundo ano. E, de novo, não tô aqui pra defender Crabbe e Goyle, eles são uns lixinhos e tal, mas a situação pra eles aqui, pra mim, foi super errado o que aconteceu com eles. E eu não tô aqui pra criticar o Harry, Ron e Hermione, porque, de novo, eu também acho que eles já tinham tentado da maneira tradicional, que era verbalizar o que estava acontecendo de errado, e foram ignorados pelos adultos, mas ao mesmo tempo eu não acho que eles, enquanto crianças, que eles tinham 12, 13 anos aqui, eles deviam ter acesso a esse tipo de poção, a esse tipo de ingredientes e tal. E, eles vivem numa escola, no internato, eles estão ali, 3/4 de um ano eles estão ali no... Enfim, eu só queria mencionar isso, porque... Você mesmo falou que nunca tinha reparado. Nunca. E eu acho que assim, ó. Eu acho que pouquíssima gente repara mesmo. Então, assim, que trouxas, comeram bolinho. E é meio pra ser, tipo, engraçado até no filme, né? Tipo, nossa, olha como eles são burros. Tipo, estão a comida na frente deles, eles estão comendo, né? E... Sei lá, vamos analisar as coisas mais criticamente, eu acho só. E eu sempre achei essa parte muito pesada. E aí eu achei só que valia a menção aqui. É mesmo. E agora a gente pode passar pra falar de outras coisas mais leves, porque isso é foda. Mano, a senha do salão comunal da Sonserina. Tem um monstro que tá atacando aluno nascido trouxa. Ressurgir a lenda de um dos fundadores de Hogwarts, e que o cara tinha essa coisa do sangue puro. Eles deixam a senha ser sangue puro. Não sei quem é o responsável, se é o Snape, se é o Dumbledore. Qualquer um dos dois que for tá muito errado, gente. Tá muito errado. Não pode ser o Dumbledore. É tipo no meio sei lá, do apartheid. Não, do apartheid eu tô falando. Tipo assim, no meio do nazismo. Do nazismo, sei lá, tipo... Sangue puro. Heil Hitler, sei lá. Sabe? Não. Não, é muito ridículo. Nossa, chega a ser... Falando em ridículo, Lúcio Malfoy. Falando em ridículo, Lúcio Malfoy. Não, o Draco conta pro Crabbe e o Goyle, né, que ele deu até entrevista pra falar sobre o Sr. Weasley e o carro. E aí falando que ele não está... Tá muito claro que o Sr. Weasley não está qualificado pra trabalhar nesse departamento, não sei o que, não sei o que. Cara, é muito cara do Malfoy fazer um negócio desse. Sim! Manipular as pessoas pra fingir que ele tá agindo por um bem maior, por bem de todos. E no final das contas é um negócio... Não, no final das contas ele fala até, tipo assim, eu acho que Eu quero ver como é que é em inglês, em português. Ele fala assim, eu acho que essa lei da proteção dos trouxas tinha que ser revogada imediatamente, uma coisa assim. Olha como ele é sacana, ele tá usando uma narrativa tipo, nossa, cara, pro interesse pessoal dele, um negócio, crença pessoal dele, ele fala, cadê? Ficou claro que ele não está qualificado para legislar e o seu projeto de lei para proteger os trouxas deveria ser imediatamente esquecido. Ai, cara, não.
Eu sempre falo, eu acho que eu odeio mais os personagens tipo o Lúcio Malfoy, tipo a Umbridge, do que eu odeio o Voldemort. Porque o Voldemort, você não conhece um cara que não tem nariz e que é o mal encarnado. Mas você conhece um Lúcio Malfoy. Ah, conhece. Você conhece uma Umbridge, sabe? Nossa, é muito real. É muito real. Por isso que eu acho que me faz odiar mais. E aí o Draco fala que a Câmara Secreta foi aberta, um aluno morreu, mas que o caso foi abafado. Mas por que diabos que foi abafado? Por que ninguém conta essa história, que ninguém repete? Porque a aluna que morreu era nascida trouxa. E aí? Aí que tem que falar mesmo. A Sociedade Bruxa tá super ali, né? A gente acabou de ver o Malfoy aqui super apoiando os trouxas e nascida... Mano, é de um... Eu acho que é tão bem escrito esse negócio da Câmara Secreta aqui, que chega a ser assustador, assim. É isso, foi abafado porque a aluna que morreu era uma aluna nascida trouxa. E eu tinha deixado isso pra depois, mas só pra já deixar o gancho aqui, eles só vão dar o valor devido à Câmara Secreta e ao perigo da Câmara Secreta quando a Gina some. E a Gina é puro sangue. Ela é puro sangue. Enquanto tá sendo atacado um aluno nascido negro? Trouxa, ninguém O se judeu, importa. ninguém se aí. importa. Então, assim... Ai, mano. É a realidade. Vamos falar de Dramione, então, já que a gente já falou Que? de Do nada? Drarry. Do nada! Vamos falar de Dramione. Assim, gente, eu tenho uma relação muito tóxica com Dramione, na verdade. Eu tô aqui, gente, saindo do armário pra vocês e revelar que sim, eu leio Dramione. Ai, meu Deus. Meu Deus. A Andresa sabe, eu leio Dramione só quando eu tô, tipo, me sentindo o maior lixo de pessoa do mundo. Aí eu falo assim, vou ler uma Dramione. Aí eu demando pra Andresa, eu sou uma palhaça, eu tô lendo Dramione. É bem assim. Mas assim, já pra me justificar, as fanfics de Dramione que eu leio, geralmente são fanfics onde o Draco não é o Draco. O autor da fanfic, ele tem a liberdade pra fazer o que ele quer com o personagem, né? Então, às vezes, o personagem tá completamente descaracterizado. Eu só gosto do Draco quando ele tá completamente descaracterizado. Ou seja, quando não é o Draco. Porque o Dramione tem aquele negócio, né? Tipo, porque ele é sangue puro, a família dele inteira é só, tipo, dos sangue puros e tal. Então tem aquele negócio de tipo, meio que novela mexicana mesmo, né? Do amor proibido, porque ela é nascida trouxa, piriri, pararó. Eu gosto ela é romântica, eu gosto quando é completamente descaracterizado, porque aí não é o Draco, mas é um personagem chamado Draco na situação do Draco. Mas eu queria entender os Dramione shippers, tipo, os que shippa Dramione sendo o Draco e Hermione sendo Hermione. Porque ele literalmente tá falando que ela morre. A próxima que morra, eu quero que seja a Granger. Me explica. Assim, né? Só queria entender. Da onde vocês tiram? Mas no geral, eu gosto muito de Dramione, quando o Draco não é o Draco. Aí é Ontem eu vi um tweet que falava assim... Se não existisse filme de Harry Potter, eu duvido que alguém gostaria do Draco. Porque o povo Draco. O povo gosta do Tom Felton, né? Não é do Draco. E ele é maravilhoso. Eu acho que não, né? A mesma coisa de Jason Isaac. A gente ama ele, mas o Lúcio é um lixo. E é isso. A família, né? Que é todo mundo assim. Amamos os atores, sim. Ao voltarem para o banheiro da Murta, os meninos descobrem que Hermione colocou por acidente pelo de gato na poção polissuco dela e que a transformação deu muito errado. Eles conseguem convencê-la de ir para a ala hospitalar. Mas acho que é a primeira vez que a gente vê a Murta aqui já me rindo. Tadinha, né? De novo, esse negócio de ser fantasma deve ser um trem tão deprimente. Lembra quando a gente falou pra vocês não estavam preparados para os conteúdos que a gente tá criando pra este podcast em 2021? Vocês não estão preparados. Eu quero anunciar aqui pra vocês, neste momento, em primeira mão, que estamos lançando um quadro nesse podcast. A gente não vai falar de frequência que esse quadro vai aparecer, ele vai aparecer quando for pertinente, mas a gente vai avisar sempre antes no Instagram. Diferente dessa primeira vez, porque essa primeira vez é muito especial. Nós temos uma convidada especial nesse podcast hoje para falar com a gente sobre a Câmara Secreta. A Câmara Secreta em si, não sobre o livro Câmara Secreta. Ela, que é formada em turismo pela UFPA em 2016, já conheceu 8 países e vive na Nova Zelândia há mais de 2 anos. Pode entrar, nossa ilustríssima convidada, Andresa Malcher. Oi, gente, meu nome é Andresa. Sou eu,
gente vai falar hoje de um assunto que tem muito a ver com a Câmara Secreta, que é a importância dos museus e patrimônios históricos para uma sociedade e a ausência deles no mundo bruxo. Eu trouxe aqui para vocês, só para começar, a definição dos termos museu e patrimônio histórico. Para quem não conhece... Ai, para! Ela tá falando muito bonitinho, gente, não dá conta! Ai, que orgulho. Eu vou ficar com vergonha. Não faz, sabe? Porque eu tenho vergonha. Vou continuar. Tá, eu vou olhar pra baixo. Fica olhando pra baixo. É porque é mais fácil quando é só a gente conversando. Eu já falo pouco quando é a gente conversando, mas eu falando assim. Muito. Aí ela fala 3 palavras. Então, gente, é importante. É isso. Obrigada a participação do celular. Então, eu trouxe pra vocês a definição de museu e patrimônio histórico. Pra quem não tem muita... como é que fala? Familiaridade com os termos. Museu, ele, de acordo com o Conselho Internacional de Museus, ele é toda instituição permanente sem fins lucrativos aberta ao público que adquire, conserva, pesquisa e expõe coleções de objetos de caráter cultural ou científico para fins de estudo, educação e entretenimento. Já patrimônio histórico não tem uma definição muito acordada entre os estudiosos. Ai, tô lembrando das minhas aulas de uma disciplina que chamava patrimônio histórico. Que massa! Mas assim, o patrimônio histórico basicamente é uma manifestação cultural, artística ou social de uma sociedade materializadas através de paisagens, edificações, monumentos, objetos, obras de arte e que devem ser conservadas por representarem parte de uma cultura e um modo de vida de uma determinada época. Agora, deixa eu falar um pouco sobre a importância desses dois para vocês. Eles carregam uma grande parte da memória de uma sociedade, né? E eles são importantíssimos para conservar as tradições, as identidades, os costumes de um povo, os conhecimentos. Porque, assim, quando a gente transmite os fatos e os conhecimentos apenas pela fala, eles podem ser esquecidos. Faz parte da nossa memória essa seleção, esse esquecimento, ou até a modificação, né? A nossa memória, às vezes, ela seleciona uma coisa e apaga outras. Uhum. É natural. Uhum. Mas também ela pode ser modificada, um conhecimento ou um fato, ele pode ser modificado, por exemplo, por manipulações e interesses políticos, né? Uhum. Acontece muito na história, a gente sabe, de fatos que aconteceram de um jeito, mas são contados de outro jeito. E quando a gente tem museus e patrimônios históricos, a gente tem objetos, a gente tem edificações para mostrar pra gente que aquilo ali aconteceu daquele jeito e não de outro, como pode ser contado, é muito mais fácil, é muito mais importante de manter aquela memória, aquele acontecimento ali, né? Uhum. E então esses são os principais motivos do porquê a gente tem que ter museus e patrimônios históricos numa sociedade, porque eles carregam, né, a história com eles, eles comprovam a história com eles e os acontecimentos que aconteceram e os acontecimentos que ocorreram ali naquele local, com aquela comunidade, com aquela sociedade. E aí, para os estudantes, por exemplo, de Hogwarts, se eles tivessem, né, museus, patrimônios históricos ali nesse universo, eles são um espaço maravilhoso para despertar a curiosidade das pessoas, principalmente de crianças e adolescentes. Estimular a reflexão, o debate sobre diversos temas, muito importantes, inclusive, como esses que a gente estava conversando agora, sobre por que abafaram o caso da morte da estudante trouxa. Nascida trouxa. Da Câmara Secreta. Sei lá, não tem nada para comprovar, alguém falou que aconteceu, acaba que chegou quantos anos depois? 30? 50 anos depois, ninguém nunca nem ouviu falar da Câmara Secreta. Essa geração de agora nunca nem ouviu falar. Os mais velhos sabem, mas eles não querem falar sobre isso. E aí, se tivesse alguma coisa que comprovasse, se tivesse um incentivo para contar aquela história,
não seria assim. Talvez não tivesse acontecendo de novo, né? Aquele famoso frase, como é que é? Aquele povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, né? Exatamente. E tá aí. Não tá aí. A gente até comentou uns episódios passados do negócio do professor Beans, né? Que as pessoas acham chato. Exatamente. E é isso, achar que a história é chata, né? Exatamente. Eu até falei aqui, a única experiência que eles têm em Hogwarts é o professor Beans. E pelo amor de Deus, cara. Cara, quer pensar num cara mais perfeito pra ensinar a história do que um fantasma? Porque é um cara que tá literalmente assistindo a história acontecer. E aí eles fazem ele ser esse personagem chato, tedioso. Nossa, cara, o cara tava ali. Quer ver tu conversar com uma pessoa idosa sobre história? Sobre a Segunda Guerra? Porque ela tava lá, cara. E nossa, é muito incrível. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro conversar com gente idosa sobre fatos históricos, assim. Porque é muito legal, eles te contam como realmente era, né? E aí tu vai nos museus, tu vai nos lugares e, tipo, tá ali. Tu consegue enxergar e acreditar no que aquilo realmente aconteceu. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque, assim, a gente não tá criticando a história de Harry Potter, porque eu acho que isso faz parte da história de Harry Potter. A gente tá assistindo desde o começo a disciplina de história da magia ser chata, não gosto, ninguém sabe como que foi quando a Câmara Secreta abriu pela primeira vez, ou abriu 50 anos atrás, a gente não sabe, né, se já abriu antes disso. Sim. E foi escrito propositalmente pra isso. A gente só tá aqui comentando o que foi acontecendo nessa sociedade bruxa pra que chegasse nesse ponto. A única pessoa que sabe mais ou menos da história ali de Hogwarts é a Hermione, porque ela leu o livro. Eu li em Hogwarts uma história. Mas, tipo, de resto a pessoa não tá nem aí, porque não é interessante. Não tem nada de legal, não tem nada que faça eles quererem pensar sobre isso e quererem debater sobre essas coisas. Tanto que agora que eles descobriram um fato, nossa, é só isso que se fala. E quando o professor Beans vai falar sobre esse assunto, todo mundo acorda, né, na aula dele, porque tá todo mundo dormindo. Eles têm ali na escola o fantasma da menina que morreu na Câmara Secreta. E ninguém pensa em perguntar assim, então, o que aconteceu? Conta pra mim. Não, ninguém, cara. Porque os professores sabem que foi ela, né? Com certeza. Ao menos o Dumbledore, que já era professor tava lá, na época. não é possível. Então, e já pensou essas crianças bruxas poderem visitar lugares e viajar pra lugares onde aconteceram fatos históricos? Com certeza elas iam se interessar muito, muito mais por estudar, né? Essa disciplina principalmente, mas também muitas outras que são relacionadas a isso. E aí também preservar as tradições, as boas, né, delas. E ter o senso crítico de mudar o que não é correto. Como tem muita coisa aí que poderia ser modificada, que a gente vem falando desde o início desse podcast. E aí eu trouxe também aqui alguns fatos. Mas que passarinho, né? Ele não para. Olha aí. Mano, nós que tá na casa dele. É o música de fundo. É os passarinhos do quintal da Andresa, gente. Aí eu trouxe aqui alguns fatos ou coisas interessantes que aconteceram e que poderiam estar em museus ou ser alguns patrimônios históricos dentro do universo bruxo. Eu coloquei aqui a Primeira Guerra Bruxa, a Câmara Secreta, óbvio, quadribol, porque eu achei que seria interessante ter um museu de quadribol. O torneio Tribruxo, também achei que seria alguma coisa legal contar a história do torneio Tribruxo, que aparentemente ninguém sabe também. De repente acontece em Hogwarts, que é isso? Eu acho que os documentos também de estatutos e convenções que tem, tipo o Estatuto Internacional do Sigilo e Magia e a Convenção de Bruxos, que a gente não sabe muito sobre, ninguém se interessa em saber também. Criaturas mágicas, podia ser tipo um zoológico, alguma coisa. Poderia ter alguns animais empalados, alguns animais empalhados e contando sobre eles. Com certeza o Newt ia adorar trabalhar nele. Sobre a história de Hogwarts também, porque podia ter uma sala lá que contasse a história, que falasse sobre... Mas que a gente tem a sala de troféus, que tem os troféus de... Que tá tudo empoeirado e ninguém dá importância. Ninguém nem aí, coitado do Filch. Sobre os bruxos importantes que já tiveram. E também sobre algumas profecias que já foram realizadas ou que não foram. Claro que algumas têm que ficar em segredo, mas eu acho que seria legal o pessoal conhecer, né? O que tu acha?
Eu acho realmente que tinha que ter um museu, eu acho que tinha que ter os monumentos históricos. Deixa eu anotar aqui que tipo de museu, quando você tava falando, né? Depois você falou. Que tipo de museu você acha que deveria ter no mundo bruxo? Aí você falou. Eu só fiquei um pouco em dúvida a questão do... Aquela professora. Eu fiquei um pouco em dúvida a questão do patrimônio histórico. O que você acha que deveria ser um patrimônio histórico no mundo bruxo? Porque, pelo que eu entendi, pode ser algo tipo... Não necessariamente uma coisa, né? Pode tipo assim, uma dança. Pode ser um patrimônio histórico? Tipo assim, dança tal. Pode, patrimônio então, o que você acha que cultural. O que você acha que podia ser patrimônio histórico no mundo bruxo? Eu só consigo pensar em lugares e objetos. Mas cultural, tu diz? Eu queria te perguntar isso. Só que a minha memória não é boa, deixa eu pensar. Tem o quadribol, que é um... Quadribol é um esporte, né? É um esporte podia ser considerado um cultural deles, histórico-cultural. Mas pode ser uma dança, pode ser um tipo de música, pode ser uma comida. Por exemplo, o relógio da Weasley, da Molly. Vamos dizer que tem um negócio assim, só que foi de séculos atrás, era diferente. É um patrimônio histórico, sabe? Entendi. Mas o dela é moderno, entre aspas. Mas é porque eu não lembro muito bem das coisas, mas é basicamente isso. Eu acho que pensando assim de cabeça aqui agora, que tem de objeto, que tem de não é patrimônio, que tem de monumento histórico, assim. Monumento é mais fácil. Eu consigo pensar na fonte do Ministério da Magia. Tem. E que depois ela, inclusive, ela é mudada, né? Quando o Voldemort tá governando, por assim dizer, né? Coloca os trouxas segurando o bruxo, né? E ela, antigamente, ela era um elfo, um centauro, um eu acho bruxo, que é uma das únicas coisas que tem E tem a estátua na frente da casa dos Potter também, que ela só aparece quando você chega pertinho lá, que é tipo o Tiago, a Lilian e o Harry bebê. Aí o povo escreveu nela, tipo assim, estamos com você, Harry. E ninguém nunca levou o Harry lá, cara. Nossa. Tem essa estátua em homenagem a ele, ao sacrifício que a família dele fez, pessoas que apoiam ele e deixaram mensagens na estátua, e Dumbledore nunca tirou um minuto do tempo dele e falou assim, vamos aparatar ali em Godric's Hollow rapidinho, pra eu te mostrar um negócio. Sabe? O lugar da casa deles o lugar da casa dos Potter, é um lugar histórico. Tá lá abandonado. Tá lá abandonado. Nossa, muito... Outra coisa que eu penso também, quão difícil seria pro Voldemort criar as Horcruxes, pelo menos assim, né? É aquele velho ditado, quem quer dá um jeito, mas pensa quão difícil seria pro Voldemort criar as Horcruxes do jeito que ele criou, se existisse um museu bruxo onde os objetos pertencentes aos fundadores estivessem no museu. As coisas do... Se o diadema estivesse lá no museu. Se não tivesse jogado pelo mundo, né? Se a taça estivesse lá no museu. Se a espada, e olha que esse aqui eu sei que vai ter gente que vai brigar comigo, porque acha que a espada tinha que estar lá em Hogwarts. Se a espada da Grifinória estivesse no museu. Então, assim... Era só jogar lá e pá! No museu. Directed by... Então, assim, faz falta. Diferença. Faz muita diferença na história, né? É uma coisa importante. Dos criadores de Hogwarts, nossa... E eu acho que mais importante ainda do que... Não, tão importante quanto ter o museu é também a gente pensar, agora já falando do nosso próprio mundo aqui, né? Já que a gente tá discutindo mesmo, no acesso que o público tem a esse museu, né? De que adianta criar um museu e você colocar uma entrada com um valor surreal que o seu público... não conhece a sua própria história. Não consegue frequentar o museu, não consegue... Eu só ia dia de terça-feira lá em Belém, que era de graça. Adorava. Em Uberlândia tem um museu que é de graça também. Mas é bem pequenininho, ele fica num prédio histórico, ele era a antiga prefeitura lá. E aí tem um museu, tem lá, tipo assim, roda de carro de boi, um instrumento indígena e tal, tipo... É bem... Nossa, Belém tem muito. É bem muita coisa. Pequeno, bem humilde, por assim dizer. E eu lembro a primeira vez que eu fui nele, assim. E eu lembro que foi a professora que mandou, tipo assim, ela era uma aula de história e aí ela tava falando... As perguntas eram assim, tipo, quando você foi pela primeira vez no museu, o que você sentiu ao ir no museu? Eu falei pra ela, eu nunca fui. Ela falou, então vai. Aí eu falei assim, mas eu não tenho museu aqui em Uberlândia? Eu, não sabia, eu tinha 9 anos de idade. Sim.
E aí ela falou assim, fica no lugar e tal, e é de graça pra entrar. Aí quando eu cheguei em casa e falei pro meu pai falou assim, não, tipo, sabe, nem ele não sabia, sabe? Menina. Aí ele me levou lá e foi mó legal, assim, porque eu levei o caderninho pra eu ir anotando, assim, respondendo as minhas perguntas. Que fofinha. Eu frequentei o museu pela primeira vez, com 9 anos. E hoje em dia é um dos meus passeios preferidos, assim, é ir no museu. Eu amo. Esse negócio de manter a história viva é muito importante mesmo. Muito, cara. E tá aí, pra quem acha que Harry Potter é só uma historinha de criança, que não tem nada demais, a gente conseguiu tirar uma discussão aqui sobre história e atravessar ela do mundo mágico pro mundo trouxa. E visitem museus, procurem saber se tem assim museus... que passar a pandemia... Procurem saber se tem museus de graça na sua cidade. Geralmente, terça e quarta, os museus são de graça. Aí. Ou se não for de graça, tem um dia que é de graça. Exatamente, tem. Se ele não for sempre de graça. É. Mas se for uma entrada também que você tiver condição de pagar o valor, pelo amor de Deus, gente, paga o valor da entrada pra ajudar o museu. Que não é fácil, viu? Porque o governo tá aí pra não ajudar. Cada dia mais sucateando as verbas pra história, pra ciência. Nossa, eu lembro tudo que importa, na verdade. Tudo que importa. Eu lembro que eu fui naquele museu. Ela quebrou minha caneta. Mentira! Quebrei nada. Aí, é de encaixar. Tá bom. Eu lembro que eu fui naquele museu que pegou fogo no que tu tá escondido. O negócio caiu de novo aqui. Desculpa, eu vou te interromper essa história bonita de novo. Que eu fui naquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro. Ah, o Museu Nacional. E a coisa mais incrível aquele museu, cara. Era muito incrível. Tinha tudo, assim. E aí foi muito triste quando ele pegou fogo. Perdemos muita coisa, né? Muita coisa. Gigantesco. Passei o dia inteirinho. Eu acho que eu fiz uns stories, e aproveitando que a gente tá falando disso também, só pra... Acho que as pessoas, muitas vezes, as pessoas não entendem qual que é o valor, e eu falo de valor mesmo. O valor de peças históricas, de peças que estão em museu e tal. E na época que pegou fogo o Museu Nacional, eu fiz uns stories falando sobre... Uma galera veio comentar comigo que existem certas coisas que você pode tentar pôr um preço nela, mas que ela não tem valor mesmo, assim, não tem valor monetário. Tipo, se você procurar no Google, aí você vai achar em quantos milhões ou bilhões de euros é a seguradora, o seguro da Mona Lisa, por exemplo. A Mona Lisa é uma peça muito importante, uma das mais importantes que tá lá no Louvre, e ela tá de trás de um vidro à prova de bala, tem uma cerca que você não pode chegar perto, e o seguro dela é em não sei quantos milhões ou bilhões de dólares, sei lá. E suponhamos que aconteça alguma coisa com a Mona Lisa. A seguradora pode pagar os milhões e os bilhões pro Louvre. Perdeu. Acabou. Não tem mais. O que vai fazer outro? Vai reviver? O Voldemort, que colocou um pedaço da alma dele na diadema da Corvinal, por exemplo, e a diadema foi destruída depois, não tem outra igual. Não tem outra taça da Lufa-Lufa. Não tem, entendeu? Não tem valor esse tipo de coisa. É a história que se perde pra que não seja... e ela tende a ser repetida quando ela se perde. Exatamente. Então... É muito importante a gente ter ciência desse tipo de coisa e a gente queria começar principalmente pra preservar. Sim. Porque quando a gente não conhece, a gente não tá nem aí. Não faz diferença, não faz falta. Mas quando a gente sabe da importância dessas coisas, a gente começa a prestar mais atenção e dar mais valor e, consequentemente, ajudar a preservar. Sim. A gente queria começar esse quadro do Conversa com o Especialista, que eu acho que a gente nem falou o nome, na verdade, do quadro. Era mesmo. Fez tão bem o quadro que esqueceu o nome. O nome do quadro é Conversa com o Especialista. A gente quer trazer pessoas especializadas em várias áreas, que elas consigam trazer uma discussão que atravesse Harry Potter e o mundo trouxa. Como a Andresa fez aqui agora sobre o turismo e a importância dos museus e dos patrimônios históricos e culturais. Então fica aqui também o convite. Se você é especialista em qualquer coisa, e eu falo qualquer coisa mesmo, se você é especialista em qualquer coisa, você consegue criar uma narrativa que amarre Harry Potter com o nosso mundo real. Acabei de pensar na minha irmã. Porque não tem nutricionista em Hogwarts. Não tem nutricionista em Hogwarts. Tatiane, fica a sua presença está sendo requisitada no podcast Salão Comunal. Pode entrar. Aguarda, vamos ver se ela aceita. Mas é isso mesmo, gente. Se você é especialista em qualquer coisa e você acha que você consegue criar uma conversa sobre Harry Potter e que traga também uma lição para a nossa vida real, manda um direct pra gente no Instagram, que é Salão Comunal Podcast, no Twitter, que é Salão Comunal Pod, entra no nosso site, salãocomunalpodcast.com.br e manda uma coruja pra gente e vamos fazer essa conversa acontecer,
Queremos muita participação de vocês neste ano no podcast do Salão Comunal. Queremos muito vocês sentados aqui com a gente discutindo no Salão Comunal. E é isso. Vamos conversar. Vem conversar com a gente. Vem. Voltamos semana que vem com a discussão do capítulo 13. Capítulo 13 de Harry Potter e a Câmara Secreta, o Diário Secretíssimo. Ai, Secretíssimo. Cheia de segredo é ela. Beijo. Tchau. Secretíssima.